e nós vamos chamar Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Prazer em falar com você, com todos os ouvintes, internautas e telespectadores que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar agora sobre a pandemia, né? Pela primeira vez o Brasil ultrapassa 3 mil mortos em apenas um dia. Recordes são batidos diariamente, foram 3.158 mortes em 24 horas. Do início da pandemia até agora, já morreram 298.843 pessoas. Hoje, provavelmente, devemos passar a marca dos 300 mil, infelizmente. A Organização Mundial da Saúde afirma que o Brasil é hoje o local onde a pandemia faz o seu maior número de vítimas e novas contaminações no mundo. Bom, vamos falar neste momento sobre esse quadro que é trágico demais aqui no Brasil, com Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário e ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Olá, Quioro, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, é um prazer estar de novo aqui com vocês, nesse momento tão trágico, né, tão triste da nossa história. Demais, Quioro, demais. Enquanto o Brasil aí registra exatamente esses trágicos índices, né, Quioro, o presidente Bolsonaro faz pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, diz que 2021 será o ano da vacinação dos brasileiros e que é incansável na luta contra o coronavírus. Disse que em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes para combater a Covid e o caos na economia que poderia gerar desemprego e fome. Mencionou a adesão ao consórcio COVAX Facility, mas não contou que optou por doses apenas para 10% da população e não 20%, como tinha a oportunidade de optar. Enfim, a resposta da população brasileira, né, Quioro, diante aí de tantas mentiras, foi o panelaço em muitos municípios. Qual que é a sua análise, né, expectativa para as próximas semanas diante dessa ascensão da doença e de mortes? E essas inverdades proferidas pelo Bolsonaro, Quioro? Bom, vamos lá. Infelizmente, o quadro, Marilu, que se desenha, como a gente já tinha inclusive conversado da última vez que eu estive aqui com vocês, não sei se você está lembrada, mas eu dizia, olha, nós corremos o risco de chegar aí a um contexto de 500 mil mortes até o julho, né? Vai se desenhando. Então nós vamos ter dias muito difíceis. A gente que estuda o comportamento da Covid no Brasil e no mundo, a gente hoje já tem uma tendência muito clara, quer dizer, a doença continua ainda numa espiral de crescimento que assim é de lançamento de foguete, como se costuma dizer num português, né, para que todo mundo entenda. E o mais triste é que quando a gente olha os outros países do mundo, até os Estados Unidos, que também estava nessa postura ainda mais grave que o Brasil, todos eles já entraram agora numa descendente muito importante. Todos caminham para o controle da chamada segunda onda, né? E nós, com essa desculpa, para mim, continua sendo uma desculpa, mais do que qualquer coisa, de que tem uma nova variante. Sim, tem uma nova variante, mas ela estava presente no mundo inteiro e as medidas que estão sendo adotadas nos outros lugares mostram controle, para nós não, né? Então, se as medidas tomadas em algumas regiões do país, a partir das iniciativas de prefeitos e governadores, sem nenhum apoio, diga-se de passagem, do presidente da República, que continua boicotando, né, tiverem efeito, em 2 a 3 semanas, a gente reverte a taxa de transmissão, que ontem estava em 1,23. 1,23 significa o seguinte, que cada 100 pessoas que têm Covid passam para outras 123. 123, então nós estamos ainda numa ascendente. Então, com essas medidas de lockdown em alguns lugares, isolamento mais importante em outro, feriadão em outro, tal, ainda que elas sejam feitas do jeito brasileiro, né, elas vão impactar. E a partir de 2, 3 semanas nós vamos ter a diminuição do número de casos, mas infelizmente, acho que todo mundo já percebeu que o número de óbitos sempre demora um pouco mais, porque são pacientes que vão ficar 3, 4 semanas na UTI, agora com um número muito grande de jovens na UTI, né? Os jovens resistem um pouco mais e muito provavelmente alguns deles morrerão mais tarde, então nós ainda acompanharemos nos próximos dias boletins, né, com números muito expressivos de mortes e de óbitos. E se não houver medidas muito importantes que combinem depois desse período que eu particularmente entendo que deva ser de 4 semanas, né? Depois de 4 semanas de um grande bloqueio da circulação das pessoas, né? Não tiver uma
estratégia de retorno gradual, seguro à normalidade, nós vamos ficar vivendo esse efeito sanfona, né? Eu me refiro, por exemplo, os governantes têm agora 4 semanas, 2, 3 semanas pelo menos, para preparar alguma coisa que desde o começo da pandemia não fizeram. Foi o escalonamento do horário de entrada e saída do trabalho para diminuir a exposição nos transportes de massa que a classe trabalhadora tem. Só para dar um exemplo. Então tem muita coisa para fazer. Em relação, claro, e precisaria acelerar o ritmo de vacinação, né, que vai a passos de tartaruga, né, a partir daquelas planilhas ficcionais de Excel do ministro, né, que a cada momento... Eu nunca vi a planilha que só regride, né? A conta é só de subtração, não tem adição, né? O governo vai fazer conversa com não sei quem, o governo contratou tal laboratório, só que as planilhas continuam, agora até a do mês que vem já caiu, né? Tal. Então, isso é muito grave. Por que é muito grave, Marilu? Porque os primeiros estudos indicam que a população que tomou vacina, que tomou as 2 doses de vacina, me refiro, por exemplo, aos maiores de 90 anos, que têm a sua saúde super frágil, né, pela idade, pelo ciclo de vida, a maioria, porque hoje a gente vê uns velhinhos de 90 anos que são mais saudáveis do que muita gente, né, inclusive aqueles que estão nos acompanhando agora, meu respeito, né, mas de maneira geral são mais vulneráveis, ou seja, tem um risco maior, né, de contrair a doença de forma grave. E a boa notícia é que entre aqueles vacinados, já se observa uma drástica redução do número de casos graves, de internações e de óbitos. Portanto, comprovando que a vacinação tem segurança e tem eficácia. Só que com essa lentidão é muito difícil. E por fim, Marilu, sem querer me estender muito, mas a partir daquele discurso distópico que nós vimos ontem, porque foi uma distopia, né? Quem aportasse no planeta Terra e num país chamado Brasil ontem, e achar que a gente tem um presidente da República sério, comportado, centrado, discreto. Quem conhece talvez imaginasse que ele estava medicalizado, né? Sedado, porque aquilo ali não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Tanto que é um discurso marcado por mentiras, né? Eu não sei se deu 5 minutos, mas foi um discurso muito curto. Eu raramente assisto televisão. Ontem eu tive, assim, sem querer, né? Até porque eu estava muito interessado em ver a cara do William Bonner para dar a notícia sobre o Lula no Supremo Tribunal Federal. E eu confesso que eu sentei depois de muito tempo para ver um jornal de televisão, para ver a cara qual era a versão que ia ser construída. E fui surpreendido com aquele discurso distópico, né? Então, assim, na verdade, ali a gente vê as cenas de mau caratismo. A gente vê como é possível tentar enganar a população. Porque não é possível, ele não acredita naquilo, quem escreveu sabe que aquilo não é verdade. Talvez tenha um pedaço da população que tenha a possibilidade até de, como acredita em qualquer coisa que ele fala, né? Mas se por acaso acreditarem, quem sabe, né? Pelo menos vão tomar vacina, né? Porque até isso ele vivia negando, eu não vou tomar vacina, eu sou forte, né? Essa coisa toda, ele passou o tempo inteiro. Veja, você mesmo já antecipou, né? Não é verdade que o governo fez todas as medidas para comprar, a fazer aquisição de vacina. O governo brasileiro tripudiou das ofertas dos laboratórios privados internacionais. O governo brasileiro desdenhou da Organização Mundial de Saúde e só comprou 10%, o mínimo, no fim da fila das vacinas do COVAX Facility, porque o Congresso Nacional, e em particular a bancada de oposição no Senado e na Câmara, bateram muito no governo, cobrando responsabilidade, a imprensa fez o seu papel, né? E aí eles, para não ficar tão mal, porque iam seguindo exatamente a orientação do Trump. O Trump já tinha comprado vacina para 3 vezes a população norte-americana. Não sei se você sabe disso, Marilu. O povo americano tem uma disponibilidade de vacina que é 3 vezes superior. Não tem fila. As pessoas lá vão a qualquer hora, jovem, qualquer idade e tal, desde que esteja no critério de indicação. E o Bolsonaro seguiu, né, a orientação aí do guru dele, né, do Olavo Carvalho, do Trump, essa coisa toda. E agora aparece, né, praticamente dopado, porque ele, para ler ontem, parecia que ele estava literalmente sedado, né? Porque ele não acredita naquilo que ele estava lendo, ele sabe. Parecia que aquele terno era uma camisa de força. Desculpa, eu estava quase que alegorizando, mas é porque, como eu disse, é tão distópico aquele discurso, né? É tão incoerente com a realidade, mas não acreditem na doença mental, não. Não acreditem, né? As pessoas com transtorno mental merecem toda a nossa compaixão, todo o nosso apoio, toda a nossa ajuda. Aquilo ali é um projeto de destruição do país. É a visão que ele tem, é como ele brinca com a vida de 300 mil pessoas. Você tem razão, hoje
infelizmente nós ultrapassaremos 300 mil mortes, é como ele brinca, é como ele desrespeita a dor, o sofrimento, o luto não vivido, que é mais grave, né? De 300 mil famílias brasileiras. Exato. E, Chioro, só para a gente terminar, que hoje aqui está intenso aqui a rodada aqui de entrevistados. E você tem que dar aula também, mais rapidinho. A gente sabe que o ex-presidente Lula está aí na batalha para conseguir mais vacina para o país. Já parece que conseguiu, e eu sei que você também está nesse processo também de apoio para tentar importar vacinas aqui para o Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa decisão, né, de tentar de forma aí paralela ao governo oficial esse empenho, né, seu, que a gente sabe que você também está nesse empenho. Conta um pouquinho para a gente, só para a gente terminar aqui, Chioro. Não, da minha parte não tem mérito nenhum, não. Na verdade, eu acho que a iniciativa foi mesmo do presidente Lula. Isso antes de qualquer conversa sobre retomada de direitos políticos, uma possível candidatura. É da natureza do presidente, ele preocupado com a situação, né, e sendo uma liderança que dialoga no Brasil e no mundo, né, com todos, ele tem uma capacidade impressionante. Então ele foi procurado pelo Fundo Russo de Investimento, seria uma coisa parecida com o BNDES, né, o órgão governamental que tem responsabilidades, porque eles não conseguiam ter sequer um diálogo com o Ministério da Saúde, com o presidente Bolsonaro, com os representantes do governo. Todas as tratativas eram rechaçadas ou eram... É nesse nível que a gente tem acompanhado, né? E eles pediram uma conversa com o presidente Lula chamou, né, alguns ex-ministros para participar, alguns técnicos que entendem muito, né, de regulação sanitária, de aprovação de vacinas, tanto tecnicamente como do ponto de vista regulatório, ou seja, se cercou de nomes muito qualificados para participar de uma reunião. Ele queria entender melhor o problema e ele rapidamente percebeu o seguinte, que era preciso encontrar uma solução, e sugeriu, né, e de alguma maneira juntou as partes, né, que o consórcio Nordeste, né, através dos 9 governadores do Nordeste, pudesse fazer essa interlocução para ele seguinte: olha, se não der certo, pelo menos forçará o governo a ter que negociar com vocês. Mas se for alterada a legislação e os governadores puderem fazer aquisição, eles fazem. Então, por conta dessa tratativa, né, o Instituto Gemelli, que é quem faz a vacina russa, né, que é uma instituição criada a partir do Instituto Pasteur, que tem 140 anos de existência, vários prêmios Nobel de Medicina, ele conseguiu fazer uma reserva de 37 milhões de doses, né, e graças a essa tratativa dos governadores do Nordeste, né, o Carlos Gabas, que é o secretário executivo à frente, né, dessa tratativa, se conseguiu provisionar essas vacinas que vão ser adquiridas pelo consórcio Nordeste, e agora, correndo atrás, o governo vai repassar o recurso. Por quê? Porque dessa forma os governadores do Nordeste, inclusive, vão disponibilizar para o plano nacional, não vão ficar com as vacinas só para o Nordeste, vão acrescentar, né? E nessa esteira se abriu a possibilidade do governo fazer isso. O presidente Lula também fez tratativas em relação ao governo chinês, né? As autoridades chinesas, no sentido de também ampliar a capacidade de aquisição. Então, enquanto um destrói pontes, o outro procura reconstruir, né? Acho que essa é a diferença. Quem assistiu o discurso do presidente Lula na semana retrasada viu que ele fez um risco, né, entre a boçalidade, o desrespeito à vida, e do outro lado, né, uma história de quem está ao lado do povo, tem empatia, tem respeito, tem preocupação com a vida. Simples assim, só não vê quem não quer. Perfeito. Bom, vamos liberar você para a sua aula. Chioro, muito obrigada. Um forte abraço para você. Depois a gente conversa mais sobre a Baixada Santista, lockdown. Tem muita coisa para conversar nos próximos dias. Um beijo, até mais. Um abraço para você, um abraço ao Glauco e todos que acompanham aí a Rádio Brasil Atual. Até mais. Até mais. Falamos aqui com Arthur Chioro, médico sanitarista, professor universitário e ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.